Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível médio para escriturário e técnico em informática da Prefeitura de Guararapes, que aconteceu no dia 13 de agosto de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 19, que tratou de uma regra de 3 composta e conversão de unidade de tempo. Bora lá! Sabe-se que 3 prensas iguais, trabalhando juntas no mesmo ritmo, produzem 5.000 unidades de determinada peça em 8 horas ininterruptas de trabalho. Se apenas 2 dessas prensas trabalharem nas mesmas condições, a quantidade de 3.000 unidades dessa peça será produzida em um tempo esperado de qual desses daqui? Pessoal, a gente percebe imediatamente que é uma questão que envolve regra de 3, porque a gente tem aqui algumas grandezas. Então, nós vamos tomar primeiramente que essas grandezas que estão envolvidas. Veja, nós temos aqui a grandeza quantidade de prensas, temos também essa quantidade aqui de unidades produzidas dessa peça e o tempo aqui em horas. Pronto, repare que nós temos aqui 1, 2, 3 grandezas. Se nós temos 3 grandezas, nós temos mais de 2 grandezas. Portanto, essa aqui é uma regra de 3 composta. Vamos preencher aqui as grandezas. Nós temos 3 prensas iguais aqui, que produzem 5.000 unidades dessa peça aqui em 8 horas aqui de trabalho. Aí ela está perguntando, se apenas agora 2 dessas prensas trabalharem nas mesmas condições, essa quantidade aqui de 3.000 unidades dessa peça será produzida aqui em um tempo de quantas horas? É isso que a gente quer saber aqui, Quantas horas que vão gastar aqui essas 2 prensas para produzir essa quantidade aqui de 3.000 unidades dessa peça. Pronto, agora que a gente preencheu aqui as grandezas, o próximo passo é a gente verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, a gente vai pegar essa grandeza tempo, que é onde a gente colocou a letra, onde a gente colocou a variável, a incógnita x aqui, e a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha, pessoal, tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar cada uma dessas outras 2 grandezas com essa grandeza tempo, para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa grandeza tempo. Vamos começar comparando aqui essa grandeza prensas com a grandeza tempo. Então, observe, 3 prensas fazem um determinado serviço aqui em 8 horas. Então, olha só, 3 prensas fazem um determinado serviço aqui em 8 horas. Mas se eu diminuir, colocar apenas 2 prensas para trabalhar, esse mesmo serviço vai ser feito em mais horas ou em menos horas. Então, novamente, 3 prensas fazem um serviço em 8 horas. Mas se a gente diminuir, colocar apenas 2 prensas aqui trabalhando, esse mesmo serviço vai ser feito em mais horas. Então, observe, nós diminuímos aqui a quantidade de prensas, mas tivemos que aumentar aqui o serviço. 3 prensas fazem um serviço em 8 horas, mas se a gente diminuir, colocar apenas 2 prensas aqui para trabalhar, esse mesmo serviço vai ser feito em mais horas. Então, repare que nós diminuímos a quantidade de prensas, mas tivemos que aumentar o tempo. Se a gente diminui de um lado e aumenta do outro, então a setinha para essa aqui tem que ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui vai ficar para cima. Assim a gente identifica que essa grandeza prensas, em relação a essa grandeza tempo, ela é inversamente proporcional. Agora vamos comparar essa grandeza unidades aqui produzidas com essa grandeza tempo. Então, para produzir essa quantidade aqui de 5.000 unidades dessa determinada peça aqui, gasta 8 horas. Então, para produzir 5.000 unidades, gasta 8 horas. Para produzir uma quantidade menor, para produzir agora 3.000 unidades aqui, vai gastar mais horas ou menos horas? Então, novamente, para produzir 5.000 unidades, gasta 8 horas. Para produzir menos, uma quantidade menor, para produzir 3.000 unidades, vai gastar menos tempo. Então, perceba, dessa vez nós diminuímos a quantidade produzida, mas também diminuímos o tempo. Se a gente diminui de um lado e diminui do outro, então a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza unidades em relação a essa grandeza tempo, ela é diretamente proporcional. Agora que nós já sabemos quais são as grandezas que são diretamente proporcional e inversamente proporcional, a gente vai pegar essa grandeza onde nós colocamos a letra, que é 8 sobre x, a gente vai deixar aqui, 8 sobre x. Ela deve ser igual ao produto dessas outras 2 grandezas na ordem que elas estão. Veja que essa primeira aqui ela está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Então está 3 sobre 2, a gente vai inverter. Nós vamos escrever aqui 2 sobre 3. Já essa segunda aqui, a grandeza unidades, essa na ordem direta. Então, a gente vai manter na ordem que ela está aqui. Então, vezes 5 sobre 3.
Pronto, agora não tem jeito para a gente simplificar aqui, nós vamos ter que fazer essas continhas aqui, ó. Então aqui vai ficar 8 sobre x, aqui vai uma multiplicação de fração. Então vou colocar aqui, ó, traço de fração. Na multiplicação de frações a gente multiplica a parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. E agora aqui é só pegar isso e multiplicar em cruz. 10 vezes x, 10x. 8 vezes 9, 72. Assim o valor do x vai ser quanto? 10 está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 72 aqui por 10, é só pegar a vírgula e deslocar uma casa para a esquerda, que isso aqui vai ficar 7,2. 7,2 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x aqui está representando o tempo aqui, que é dado em horas. Então aqui vai ser 7,2 horas. Assim, essas duas prensas, para produzir essa quantidade de 3.000 unidades, o tempo esperado será de 7,2 horas. Só que nas alternativas ele quer isso em horas e minutos. Então nós vamos ter que converter esse tempo que está em horas aqui para horas e minutos. Repare, 7,2 horas aqui. Ó. Esse 7,2 a gente pode separar em 7 mais 0,2. É essa quantidade inteira aqui, 7, mais essa quantidade decimal, 0,2. Então aqui nós vamos ter 7 horas mais 0,2 horas. Então repare que aqui nós temos a fração da hora. E a fração da hora é o minuto. E a gente sabe que uma hora aqui, ó, são 60 minutos. Portanto, isso aqui vai ficar, ó, 7 horas, 0,2 aqui vezes 60 minutos, 0,2, 60, 2 vezes 6, 12. Aqui vai ficar 12 minutos. Dessa forma, duas prensas para produzir 3.000 unidades vão gastar 7 horas e 12 minutos. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!